Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite, consoante a hora que eventualmente vierem a visualizar o vídeo. Meu nome é José Manjapa, sou professor de Direito Civil e estou convidado a fazer esta apresentação, esta aula, no quadro das circunstâncias que então alteraram, porque, como é sebejamente conhecido, estamos num momento diferente. E direito é isto, portanto, direito faz-se e altera consoante alterem circunstâncias temporais, económicas, políticas e todas elas. Bom, como dizia, vamos falar um bocadito sobre direito civil. E esta nossa disciplina, entendemos nós que será em algum momento subdividida em três intervenções essenciais. Numa primeira abordagem, nós estaremos a falar de uma fase que chamaríamos metafísico-gnoseológica, que é meramente conceitual, é uma fase de enquadramento de conceitos, que é esta onde estaremos. Numa outra abordagem, nós estaremos a falar da teoria geral do ordenamento jurídico, no quadro do direito civil, e, eventualmente, numa fase mais lá para diante, estaremos a falar de teoria geral de relação jurídica. Hoje por hoje, nós estaremos a falar sobre a parte gnoseológica, e aqui nos limitaremos a tratar do âmbito e conteúdo do direito civil, passaremos para o direito subjetivo, direito objetivo, e, caso o tempo justifique, falaremos um bocadito sobre o direito objetivo e aqui direito público, direito privado. Bom, nós, como qualquer outra disciplina de natureza jurídica, é sempre bom que comecemos por tratar do entendimento que nós temos de direito, do conceito de direito. A título de repristinação, ou se quiserem, recordação, lembrete, ressuscitar conceitos aprendidos no primeiro ano, nós entendíamos que, já naquela altura, que o direito, mesmo que tenham inúmeros doutrinadores a trazerem conceitos, cada um à sua maneira, nós entendemos adotar o que nos traz a ideia de que o direito deve ser definido em dois sentidos: sentido objetivo, sentido subjetivo. Porquê? Por uma razão muito simples, e aqui a cautelar aquela ideia de entendermos que o direito, basta que nos digam que é o direito, estamos a trazer a ideia de o direito ser um sistema de normas, ser um conjunto de normas que visam disciplinar a vida em sociedade. O que pode acontecer é que depois aparece aquela velha discussão de Séneca, quando se procurava saber qual é o conceito que nós tínhamos de homem. Como dizia, nesta velha discussão que Séneca enfrentava sobre o conceito de homem no âmbito do antropocentrismo, autores defendiam que homem é um bípede implume, quer dizer que homem era um ser que não tinha pelos, mas tinha 2 pés. Então, ao se retorquir contra este conceito, foi-se depelar uma galinha e apresentou-se como sendo o homem que aqueles autores defendiam. Quer dizer que não bastava que se trouxesse a ideia de bípede implume, era preciso fundamentar diferente. É a igual medida que nós trazemos quando definimos o conceito de direito. Portanto, sempre que nós, ab início, dizemos direito, um sistema de normas que visa, com alguma vaidade, regular a vida em sociedade, alguém avisado pode dizer que em algum momento tem ouvido dizer que salário é direito, que comida é direito, que bebida é direito,
que andar na rua é direito. Ora, como réplica a isto, se nos forem a solicitar um conceito básico sobre comida, sobre alimentação enquanto direito, sobre salário enquanto direito, então estamos a dizer, por expressis palavras, por expressis verbos, que salário é um sistema de normas. Não. Para afastar esta possibilidade dubitória, nós temos vindo a sugerir que sempre que nos digam, sempre que nos solicitem trazer o conceito de direito, avisadamente é bom que a gente diga que o direito pode ser entendido em dois sentidos: sentido objetivo e sentido subjetivo. Sentido objetivo, sim, é igual a direito objetivo, a direito positivo, a direito estadual. No fundo, sistema de normas que visam regular, disciplinar a vida em sociedade. Já em sentido subjetivo, direito é mesmo que o que eu estava a dizer anterior. É mesmo que salário, mesmo que alimentação, é mesmo que tudo aquilo sobre o qual eu tenha poder direto e imediato. Ora, e eu começaria por dar alguma alusão direta ao direito subjetivo. Bom, é sempre bom que quando estivermos a tratar sobre o direito subjetivo tenhamos em atenção as modalidades de direitos, dentre várias que existem, de direitos subjetivos. Dentre várias que existam, nós temos aquela classificação dos direitos subjetivos em direitos absolutos e direitos relativos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós em algum momento estamos a falar daqueles direitos que podem ser objeto de negócio e daqueles outros direitos que podem não ser. Esta é uma classificação. Noutros termos, posso dizer, estamos a falar em algum momento daqueles direitos disponíveis e dos indisponíveis. Estamos a falar de direitos reais e direitos obrigacionais. No outro momento, e no outro, direitos de personalidade. Mas vou manter na separação direitos reais e direitos obrigacionais. Nos direitos reais, nós estamos a falar daquele poder direto e imediato que um determinado sujeito tem sobre uma coisa. Já nos obrigacionais, estamos a falar, em sentido técnico, no dever a que alguém está adstrito para realizar uma determinada prestação. Ou seja, num momento eu posso dizer que tenho direito subjetivo porque a lei me reconhece o poder direto e imediato sobre um determinado bem. Noutro momento, posso dizer eu tenho direito subjetivo porque a lei me reconhece o poder ou a faculdade de exigir um determinado comportamento a alguém. Bom, significa que o direito subjetivo pode ser entendido como um direito sobre a coisa ou um direito contra alguém. Isto transportado para exemplos concretos e exemplos práticos e olhando para aquilo que o próprio Código Civil descreve e determina. No âmbito dos direitos reais, nós, enquanto direito subjetivo, o sujeito tem o direito de usar, usufruir um determinado bem livremente porque aquilo é seu. Significa que se eu for o titular do direito subjetivo, o contrapolo, ou seja, o lado oposto, impõe-se o tal chamado dever geral de respeito ou dever geral da abstenção. Quer dizer que o titular do direito subjetivo, no capítulo dos direitos reais, tem o tal chamado direito absoluto. E a pessoa, o contrapolo, impõe-se o tal chamado dever geral da abstenção. O mesmo direito subjetivo, se o âmbito for dos direitos obrigacionais,
E então significa que ao titular ativo impõe-se, ou seja, reconhece-se o poder ou a faculdade de exigir contra a outra pessoa um determinado comportamento, facer ou não facer, significa positivo ou negativo, por omissão ou por ação. Se me impõe um comportamento positivo, significa que sou obrigado a fazer. Por exemplo, em relações creditícias, quando eu sou titular ativo do crédito, significa que é a mim que se reconhece o direito de exigir que o devedor me pague, realize a prestação. A outra parte, que é a parte passiva, sujeito passivo, impõe-se o dever jurídico de quê? De realizar a prestação. Portanto, isto é igual. Eu devo 10.000, significa que sou sujeito passivo. Eu sou devedor, sou sujeito passivo. O credor é sujeito ativo. E então é o sujeito ativo que se reconhece o tal chamado direito subjetivo. Este direito subjetivo até existe na relação com o Estado. O tal chamado direito subjetivo público, que acontece naquelas circunstâncias onde ao cidadão é reconhecido um determinado direito ou uma determinada faculdade de exigir do Estado um determinado comportamento. Por exemplo, quando eu falava de salário, para quem seja empregado público, trabalhador ou funcionário público, quando trabalha, termina o mês, o Estado lhe paga. Se o Estado vier a não pagar, ele exige do Estado um determinado comportamento. Qual? De pagar o seu cliente. Portanto, é nessas circunstâncias que a gente fala do direito subjetivo. Bom, mas muito latamente tratado, o direito subjetivo pode, no seu conceito mais elástico, pode ser definido como sendo uma faculdade ou poder que a ordem jurídica reconhece a alguém de exigir de outrem um determinado comportamento, positivo ou negativo, só de por si, ou integrado por uma vontade de uma autoridade pública, ou de produzir efeitos jurídicos que se impõem inelutavelmente à contraparte. Bom, estava a dizer, muito latamente entendido, porque neste conceito nós podemos desfazer este conceito de direito subjetivo em sentido amplo, com algum tecnicismo, podemos desfazê-lo parte por parte. Bom, quando a gente diz que o direito subjetivo é poder ou faculdade, não estamos a querer transmitir a ideia de que em algum momento o titular do direito subjetivo pode exigir e noutro momento pode pretender. O que é que isto quer dizer? Há aquelas circunstâncias em que o titular do direito entenda desistir, entenda intransigir, entenda perdoar. Bom, aqui nós não podemos dizer, você intentou a ação, agora diz não quer, não, tem que continuar. Não. O titular do direito pode dizer agora não quer. Só que há aquelas circunstâncias que no centro está a própria vida do próprio titular do direito e ali ele não pode desistir. E então aqui aparece como poder de produzir inelutavelmente efeitos jurídicos. Por exemplo, no tal chamado direito potestativo, o que pode vir a acontecer é, nós estamos a dizer que aqui no direito potestativo o titular ativo limita-se a produzir efeitos jurídicos e a outra parte limita-se a aceitar os efeitos pretendidos pelo titular ativo. Supondo, construindo uma hipótese, supondo que hipoteticamente alguém esteja a viver numa situação digamos, prédio encravado. Prédio encravado é mesmo que viver num terreno que não tenha comunicação com a via pública. É igual a estar preso numa determinada circunscrição
que não tenha a possibilidade sequer de ir para aquele lado procurar alimentação, procurar água, procurar outras situações essenciais à sua vida e à sua sobrevivência, ali o direito diz que isto não é negociável. Quem esteja num prédio encravado deve impor ao prédio serviente, que é o espaço que lhe possibilite, o prédio, terreno que lhe possibilite ter a comunicação com a via pública, deve impor ao titular do prédio serviente abrir um caminho, que nós chamamos de servidão de passagem. Isto está na lei. Basta que nós leiamos aí o 1543 seguintes. Portanto, quer dizer que aqui nós aparecemos com poder e produzimos efeitos. Nas relações creditícias, nós podemos pretender. Significa, podemos admitir que em algum momento nós perdoemos a dívida ou desistamos da ação. Isto, o Código Civil é mais prático e está expresso. Nós, comparativamente, podemos trazer a ideia de uma obrigação civil e uma obrigação natural, que é por uma questão de analogia, esclarecermos isso. Ou seja, a doutrina entende que a obrigação diz-se natural quando não é judicialmente exigível. Portanto, é tida como uma obrigação de um mero dever de justiça. É moral, no fundo é moral. Moral naquela perspectiva que não é base de uma ação judicial, porque na verdade nós aprendemos e ensinamos que tudo o que é moral, ou seja, tudo o que é direito é moral, entretanto, usando o critério do mínimo ético, e nem tudo o que é moral é direito. Portanto, nessa perspectiva, sim. Nessa perspectiva, o 402 do Código Civil resolve o problema, e quando é uma obrigação civil, portanto, é aquela que é judicialmente exigível e que podemos fundamentar com 817, como dizia, o direito objetivo acomoda a ideia de o direito ser um sistema de normas que vão regular a vida em sociedade. Ok. E então aqui nós fazemos historicamente recurso à nossa família romano-germânica, que nós depois disto já tratamos em condições pormenorizadas quando estivermos a falar sobre as fontes. A divisão clássica, né, e os romanos, é assim que se diz, entende que o direito deve apresentar a tal chamada summa divisio, a grande divisão do direito, em direito público e direito privado. Bom, e aqui nós fazemos recurso a esta separação de direito público e direito privado, que é para depois estarmos em condições de mostrarmos porque é que o direito civil e o civil é direito privado, é tido por um direito privado até comum. Bom, o direito, ao se dividir em direito público e direito privado, a intenção é mostrar-se que em sociedade as normas estão arrumadas, existe uma sincronia normativa, existe uma comunicação do sistema e não existe antinomia. E por isso, dentro do mesmo sistema, as normas estão arrumadas em normas que visam prosseguir um determinado interesse, seja público ou pelo menos não exclusivamente, e um interesse predominantemente privado. E é ao abrigo disto que nós vamos falar sobre direito público e direito privado. Bom, o próprio sistema predisponibiliza 3 critérios que é para facilitar a compreensão do direito público e direito privado. 3 critérios porquê? Porque, na verdade, um ou outro vai apresentando alguma insuficiência e vão surgindo 2, 3, e nós adotarmos um, claramente.
O primeiro critério que o sistema predisponibiliza, que é para a gente separar o direito público do direito privado, e depois fazermos saber porque é que então o direito civil é direito privado e qual é o seu conteúdo e qual é a sua dimensão conceitual, é o critério do interesse que a norma visa prosseguir. Ou, se quiserem, critério dos interesses. O critério do interesse, servindo-nos deste critério, nós, ou pelo menos a própria doutrina, vai entender que o direito diz-se público sempre que a norma vise a prossecução do interesse da vontade geral, o interesse da coletividade. A norma visa satisfazer interesse estaduais, interesse de todos, isso é que significa interesse geral. Por exemplo, uma norma que oriente a construção de uma escola, isso é uma norma de direito público. Uma norma que decrete estado de emergência, porque se pretende salvaguardar vidas, isto é uma norma de interesse geral. Portanto, então, isto é uma norma de direito público. Se for uma disciplina jurídica, é uma disciplina que pertence aos ramos do direito público.